Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai falar sobre iluminação. Bom, esse aqui é o setup que eu estou usando só uma luz agora. Eu estou usando dois Yongnuo 360, que são aquelas espadinhas, no branco e tá no máximo. Eu coloquei eles dentro do Space Light e eu tenho aqui na frente um difusor. Esse daqui é o setup que eu usaria com uma luz. Vocês estão vendo o fundo? O fundo está bem sem graça. Eu não tenho nenhuma luz aqui de recorte, não tem absolutamente nada. Aqui desse lado eu tenho um negative fill. Eu estou com um tecido preto aqui para aumentar um pouco o contraste. Se eu deixasse só na parede branca, aqui ficaria muito mais claro, então eu teria muito pouco contraste. Então eu resolvi aumentar o contraste colocando esse tecido preto aqui desse lado. No caso aqui eu estou usando uma difusão dupla, né? Os Yongnuo estão rebatendo dentro do Space Light, a luz está voltando um pouquinho mais suave e eu deixei ela ainda mais suave usando esse difusor gigante aqui de 1,5 por 2. Lógico que um pouco dessa luz ela acaba vazando para a sala, eu acho que fica legal, ela acaba dando um pouquinho de ambiência aqui no restante. Vamos colocar agora uma luz de recorte. Agora essa luz aqui de recorte, como vocês podem ver aqui, já começa a separar um pouquinho mais aqui o meu ombro e também o meu cabelo. Eu já fico um pouco mais separado do fundo. E eu acho que esse aqui seria um setup bem basicão, tipo, geralmente a gente põe realmente uma luz de ataque e uma luz de recorte para separar o nosso assunto, o nosso talento aí do fundo. Ainda assim, eu acho que fica uma luz sem graça. Como vocês podem ver, o fundo todo ele ainda está bem escuro, não dá para ver detalhe nenhum no fundo, apesar dele estar todo desfocado. As estantes ali no fundo elas vão brilhar um pouquinho porque elas são cromadas, mas fora isso, eu acho que não tem nenhum outro detalhe no fundo. Ali no fundo eu tenho dois pendentes, eu coloquei duas lâmpadas de 15 watts e elas são incandescentes, então ela não é tão clara, é o suficiente para dar um brilhinho ali no fundo. E essa luzinha aí no fundo, essa luz amarelada no fundo, já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Então a gente tem aqui a luz de ataque, a gente tem uma luz de recorte e agora a gente tem duas práticas ali no fundo. Agora, além daquelas duas práticas ali do fundo, eu coloquei mais outras duas que eu prendi na estante. Eu coloquei dois Nanolight ali na estante e eles estão apontados para a parede. Então acaba criando aquele fundo com um pouquinho mais de detalhe, já dá um pouco mais de interesse na área do fundo e também já me separa um pouco mais do fundo, né? Já cria uma distância entre o assunto e o fundo. E isso é legal, a gente já começa a criar um plano 3D, porque tudo que a gente está vendo na tela é 2D. E agora com essa iluminação eu consigo criar um pouco mais de profundidade, coisa que a gente não tinha quando estava com todas essas luzes apagadas. Agora lá no fundo eu vou acender mais uma luz, como vocês puderam ver, ela só deu um pouquinho mais de ambiência, aquele fundo lá ficou um pouquinho mais claro. Essa luz aí está balanceada para 5600 igual a minha luz principal e ela realmente só preencheu um pouquinho mais ali o fundo. E como vocês podem ver, agora esse pedaço aqui já está bem mais claro, já consegue me separar super bem do fundo. Vamos cuidar agora dessa outra ponta aqui. Essa ponta aqui está muito escura, então agora eu vou colocar um pouco de detalhe aqui nessas prateleiras. Com essa luz ali você já consegue ver um pouco mais do que tem aqui desse lado do quadro. Então já fica uma luz um pouquinho mais interessante. Ainda tem alguma coisinha aqui que está um pouquinho mais escura e a gente já vai arrumar isso daí. Então como vocês podem ver aqui embaixo, já está um pouquinho mais claro, o que já separa o sofá daquele armário e também já me separa um pouquinho daquele fundo. Então já fica uma luz bem mais interessante, eu estou totalmente separado do fundo. E mesmo se eu tirar a minha luz de recorte, eu estou totalmente separado do fundo. Ó. Dá uma olhada. Eu apaguei aqui o recorte e vocês conseguem me ver perfeitamente, eu estou totalmente separado do fundo. Então agora a gente vai ver o antes e depois. Isso daí, o antes eu não tenho nenhuma luz, eu só estou usando minha luz de ataque e mais nenhuma outra. E agora usando todas as luzes no fundo. Tem 5 luzes aí no fundo, mais as duas práticas, então a gente tem 7 luzes no fundo, mais duas aqui para mim, o ataque e o recorte. E como vocês viram, né, isso aí acaba criando uma imagem um pouquinho mais cinematográfica, né, dá aquela cara mais de uma produção de cinema, embora seja usando luzes baratas, porque somando tudo isso daqui eu não pago um Aperture 120D, o que é muito louco. E isso aqui funciona aqui que está tudo fechado, né? Se eu tivesse uma janela aqui, por exemplo, cara, esse setup aqui já não vai funcionar, eu não tenho luz suficiente para isso. Agora, nesse caso aí, realmente, um 120D, mesmo um 120D eu acho que ele seria pouco para bater uma luz de janela.
Esse painel da Falcon aqui, ele começa a ficar interessante ali, mas ele sozinho também não dá conta. A gente estaria falando aí de pelo menos um 200D, um 300D, para a gente poder colocar essa janela dentro do frame. Então, como vocês podem ver, tem uma janela ali no fundo, tá vazando um pouco de luz, mas aquela janela tá fechada. Aquela luz lá é o que tá vazando pela folha mesmo da folha fechada da janela. E ainda assim, como vocês viram, já fica bem claro. Imagina se ela tivesse aberta. Aquela luz do fundo praticamente toda ia sumir. Até porque se aquela janela tivesse aberta, aquelas luzes do fundo não estariam ali e provavelmente eu teria que remanejar tudo isso daqui. Esse setup aqui definitivamente não substitui uma fonte mais potente, mas é uma alternativa para uma situação super controlada como essa. Então tudo depende de como você realmente vai posicionar a luz. Eu acho que essa é a grande questão. A questão não é você ter um Aperture 120D. Eu consegui criar um setup que eu honestamente considero mais interessante do que os vídeos que eu fazia no começo só com o 120D. O 120D fica legal, ilumina você, mas o fundo todo fica sem graça. E no caso aqui é só para ilustrar mesmo que a iluminação do fundo também é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo os links dos Nanlite, dos Yongnuo e também desse painel de LED. Eu peguei praticamente todos eles no AliExpress. Tem uma chance deles serem taxados, então boa sorte. Provavelmente o painel flexível da Falcon vai ser taxado e ele já não é um painel muito barato, mas honestamente eu achei que ele vale super a pena. E dessas três luzes aí, a Nanlite e o painel flexível da Falcon são as luzes mais legais que eu comprei nos últimos tempos. Tipo, acho que são as duas luzes mais legais de se usar que eu tenho até agora, mesmo comparado com os Aperture 120D ou 300D, são duas luzezinhas que são relativamente baratas e bem divertidas de se usar. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Bebam água, lavem as mãos e é isso. Falou!